Olá meninas, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esse estojinho de higiene bucal muito bonitinho. Olha só, ele é com acabamento em zíper, tá? Então, fica bem mais fácil, que não tem perigo aí de derrubar as coisas dentro da mochila, da bolsa, né? Olha só, tem um bolsinho aqui pra pôr a toalha, o bolsinho pra pôr a pasta de dente, a escova, tá? É um passo a passo bem simples, não precisa ficar com medo aí do acabamento em zíper, que vocês vão ver que não tem segredo nenhum, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeos novos, tá? Pra quem já me acompanha, sabe que eu tenho feito os kits para vender no meu site. Se você ainda não sabe, eu tenho um site, uma lojinha online, onde eu vendo aí os materiais, tecidos, zíper e cursor, tá bom? Então, como dessa vez não ia ser diferente, eu vou mostrar pra vocês aí, o kit que eu fiz, tá? Esse aqui, gente, é o kitzinho pra fazer o estojinho igual que eu vou fazer na aula de hoje, tá? No kit ele vem meio metro de tecido, 1 metro de zíper, 2 cursores, 30 centímetros de plástico cristal, 30 centímetros por 1,50. Só reforçando, gente, esse plástico eu não vendo no site, tá? Eu comprei na minha cidade e ele tá sendo adicionado no kit pelo mesmo valor que eu paguei aqui, porque eu sei que tem gente que não tem acesso, na cidade não vende, e aí pra não ficar sem fazer essa peça, eu fiz questão de poder colocar o plástico cristal pelo mesmo valor que eu paguei aqui na minha cidade, pra vocês poderem fazer, tá bom? Quem comprar aí o kit vai ganhar junto o molde para fazer o estojinho, tá? Já a gente vai falar sobre o molde também. Aí aqui, olha, também vai ter disponível o kit para fazer igual esse aqui, que é o tecido digital de abelhinha, o cursorzinho aqui, ó, de coraçãozinho, ó, tá? E o kit é o mesmo, meio metro de tecido com 2 cursores iguais os meus aqui, tá? 1 metro de zíper, 30 centímetros de plástico e o molde, tá bom? Quem quiser adquirir o kit, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês irem no site, e também vou deixar o link pra falar direto comigo no WhatsApp, quem quiser fazer a compra no WhatsApp, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre os cortes para fazer o nosso estojinho de higiene bucal, tá bom? Olha só, vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as medidas para vocês fazerem o molde de vocês na casa de vocês. Porém, quem quiser aí a facilidade de ter o molde pronto, somente imprimir, né? Ele é enviado por PDF, eu vou estar cobrando o valor de R$10 para poder, quem quiser adquirir aí o molde de todas as partes, tá? E é por isso que eu vou dar uma pausa aqui no passo a passo e vou mostrar pra vocês, pra quem adquirir o molde ou quem comprar o kit de materiais e receber o molde junto, esse é o detalhe, tá, gente? Quem adquirir o kit de material não precisa comprar o molde, porque vai receber junto com o kit, tá bom? Sem valor adicional, tá? O valor do kit é só dos materiais e o molde vai de brinde, tá bom? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, quem for fazer com o molde, como que vai fazer a junção apenas aqui do corpo, porque o corpo ele foi feito aqui no molde em 2 partes, parte 1 e parte 2, então eu vou mostrar aqui pra vocês agora como juntar isso aqui, caso alguém tenha dúvidas, tá bom? Vou pegar a minha tesoura, que não seja minha tesoura de tecido, tá? E vou recortar em toda a volta aqui os 2 moldes. Bom, meninas, olha só, recortei as 2 partes do molde, tá? Aí a breve explicação que eu quero dar é o seguinte: no molde tá escrito parte 1, parte 2, e no pontilhado tá escrito, nesse aqui que é o molde do corpo parte 1, no pontilhado está escrito unir com parte 2, tá? E nesse molde que o corpo é parte 2, no molde está escrito unir com parte 1, não tem segredo, tá? O que vocês vão fazer? Encostar aqui, ó, encostar pontilhado com pontilhado e pegar um pedaço de fita crepe, fita adesiva e colar, tá?
Então, só essa observação, só essa parte do molde que veio dividida aí, tá? Então, eu queria explicar pra quem adquiriu o molde, tá bom? Quem quiser fazer esse molde, as medidas vão estar todas na descrição. Segue as medidas, só não esqueçam de arredondar as pontinhas, tá? Feito aqui a junção do molde, do corpo, esse molde a gente vai cortar 2 vezes no tecido, uma vez na manta R1 e uma vez no plástico cristal, tá bom? Eu disse manta R1, gente, mas pode ser R2 também, tá? R2, R1, fiquem à vontade. Aí, no plástico cristal, é opcional. Eu vou colocar, vou fazer a aula completa pra vocês. Por que que eu tô usando plástico cristal por dentro? Caso colocou a escova ali no estojinho molhada, não vai umedecer o tecido. E aí aquilo lá seca, às vezes fica cheirando, né? Pode até mofar. Então, quem quiser colocar o plástico, coloque. Quem não quiser também não precisa colocar, mas é por isso que o plástico vai junto no kit de materiais, tá? Então, esses são os cortes do corpo, tá bom? Aí, a gente vai precisar pros bolsos, ó. Veja bem, vou mostrar aqui o estojinho. Esse bolso de pôr a toalhinha, ele é de plástico cristal. Então, eu vou cortar uma vez, tá? Ele também tem no arquivo de molde, tá bom? É esse daqui, só recortar em cima da linha e cortar uma vez no plástico cristal, tá? Tá aqui, é só isso. Esse bolsinho de cá também tem no molde, é esse aqui. E aí, vocês vão cortar ele em cima da risca. E aqui eu cortei uma vez no tecido e uma vez no plástico cristal, que ele vai por dentro. Como o meu plástico cristal já vai dar uma estrutura, não coloquei mais nada. Se você não for pôr plástico cristal, aí então no lugar do plástico vocês coloquem TNT, coloquem entretela, alguma coisa pra deixar isso aqui, esse bolsinho durinho. Tá bom, gente? Aqui a gente vai precisar de 1 metro de zíper, o viés pra fazer o acabamento, o zíper aqui, ó, que é esse pink bem bonitinho que vai no kit pra quem adquirir, tá bom? Lembrando que se você quiser comprar os materiais separadamente, também vende no site. Esse tecido lindo aqui que eu tô usando, se não quiser comprar no kit, pode ir lá escolher. A única coisa que eu não tenho separado é o plástico cristal, tá bom? Então tá aí a explicação dos materiais e agora a gente vai pro primeiro passo. No primeiro passo, gente, a gente vai pegar o ferro de passar e passar aqui uma das partes do tecido na manta, que eu já fiz isso, ó, a manta tá aqui atrás, tá? Somente uma das partes. Passou, eu vou pegar agora o meu plástico cristal, que eu cortei aqui do corpo também, ó, e vou posicionar bem em cima. E o que que a gente vai fazer? Vai na máquina e passar uma costurinha bem na beiradinha mesmo, só pra juntar esse plástico aqui. Aí você fala assim, Aline, nossa, não pode alfinetar. Já ouvi falar aí que não pode pôr alfinete no plástico, e agora? O que que acontece, gente? Realmente não pode colocar o alfinete no plástico, porque o alfinete vai furar esse plástico e depois o buraquinho vai ficar ali. Ele não some, tá bom? Então isso, além de deixar o trabalho da gente feio, o que que pode acontecer? Você colocar a escova aqui molhada, a toalha úmida, através desse buraquinho mesmo assim, vai passar a umidade pro nosso tecido. Tá bom? Então, qual que é a minha dica pra vocês? Não tenho clipes, porque eu vou usar o clipes, aqueles clipezinhos de costura, que inclusive tá perdido por aqui. Achei. Ó, eu vou usar esse clipes, tá? Só que se você não tem esse clipes, pode usar alfinete, gente. Mas usem na sua área de costura. O que que quer dizer? Bem na beiradinha, que é onde a gente vai passar a costura. Aonde depois que a peça estiver pronta, não vai aparecer aquele buraquinho, tá? Vou colocar só um aqui de demonstração pra vocês entenderem o quanto é na beiradinha, tá? Olha só. Bem na beiradinha. E aí vocês podem alfinetar, tem que alfinetar ou colocar o clipes, porque realmente, olha aqui, desliza muito o plástico em cima do tecido. Então, ó, alfinetou na beiradinha, colocou clipes, vamos pra máquina, vamos passar uma costurinha aqui em volta, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o bolsinho menor. Ó, lembre-se, tem aqui o plástico. Vou colocar o meu tecido em cima do plástico
e passar uma costurinha em volta pra gente juntar esses dois materiais, a gente começar a montar o bolso da maneira que ele tem que ficar, tá bom? Bom, meninas, eu passei a costura, tá? Aqui em volta do corpo, essa parte do corpo eu vou reservar por um momento. E aqui eu também passei a costura nesse bolsinho aqui. Agora, a gente vai fazer a parte do viés nesse bolso e nesse aqui do plástico cristal, tá bom? Então eu vou cortar um pedaço de viés aqui, que seja do comprimento do bolso de plástico cristal, tá bom? E aqui, pra esse bolso, a gente vai precisar de 2 pedaços. Um pouquinho maior, olha só, do que a parte de cima. Como que eu sei que aqui é a parte de cima? A curvinha tá aqui, ó, tá? A curvinha tem que estar exatamente nessa posição. Então, eu vou medir aqui, ó, um pouquinho maior, porque a gente tem que fazer o acabamento, tá? Aí, eu venho aqui do lado também. Então, a gente tá aí com 2 pedacinhos de viés. E o que que eu vou fazer, gente? Sempre dou essa dica pra fazer o acabamento do viés. Porque aqui, ó, pra fazer a lateral, eu vou ter que dobrar. Então, eu vou arredondar a pontinha do viés, ó, e dobrar, tá? Esse é só o que eu vou pôr aqui, ó, tá? Esse é o que eu vou pôr aqui. Opa, aqui, tá bom? Então, vou começar pondo de cima. Esse daqui a gente dobra, vem vincando. E vou colocar ele aqui em cima. Pronto. Cortar aqui o pedacinho que ficou maior. Olha só. Agora sim, nesse lado, eu vou pôr esse onde eu arredondei a pontinha e dobrei pra dentro. Por quê? Eu vou colocar bem aqui e vai ficar um acabamento bem legal aqui, tá bom? Vou posicionar ele, passar uma costurinha aqui. E esse daqui eu já vou colocar na parte de plástico, tá? Bom, meninas, olha só, viezinho colocado, tá? Agora a gente vai montar, a gente vai posicionar eles aqui na parte do corpo, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui, eu vou virar um pouquinho a câmera, assim, e eu vou posicionar de que maneira, ó? Esse do plástico eu coloco aqui, e esse eu coloco aqui, assim que eles vão ficar, tá? Eu vou colocar alfinete pra deixar eles bem retinho. Nessa parte aqui, nesse bolso de plástico, o alfinete eu vou pôr no viés, tá? Que aí a gente sabe aí que não vai ter problema, tá bom? Alfinetei. O que que eu vou fazer agora? Nesse bolso menor, eu vou passar uma costurinha na beiradinha do viés dele, tá? E nesse bolso maior, a minha costura vai ser em volta, tá? Porque aqui no viés tem que deixar aberto pra guardar a toalhinha. Então, vamos lá. Bom, meninas, ó, passei a costura e ficou assim, ó, bolsinho aberto e aqui aberto. Só que agora a gente precisa fazer uma costurinha aqui no meio pra fazer a divisão, né, da colocação aqui de pasta e escova de dente. Então, por isso eu peguei aqui a minha régua e a minha caneta, aquela caneta que apaga com ferro. A partir da beiradinha do viés aqui desse bolsinho, eu vou marcar 7 centímetros, ó, e marco aqui, tá? Aí a gente faz um risco aqui, tem que ser com essa caneta que apaga com ferro, tá bom, gente? Marquei um risco aqui. E aí, eu vou aqui na máquina. Em falar nisso, gente, não falei pra vocês. Tô usando aqui a Jack A4, máquina industrial. Ótima, ótima. Essa daqui adquiri com o Maurício Armindo. Então, se você quiser aí adquirir, saber o orçamento, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição pra vocês irem lá conversar com ele. Comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, ganha 5 dos meus projetos, tá bom?
É uma ótima máquina porque ela tem, principalmente, além de todas as outras funções, ela tem controlador de velocidade. Então, mesmo você que é iniciante vai conseguir aí costurar nela tranquilamente, tá? Aí, ó, eu venho aqui e eu vou fazer a costurinha do retrocesso no começo, tá? E, ó, tô costurando em cima do risco. Ela é muito boa, essa máquina, além dela ser silenciosa. Então, olha só, ó, bolsinho bonitinho, com plástico por dentro, plástico aqui, pra não ter perigo de molhar. O que eu vou fazer agora, gente? Vou pegar a outra parte do corpo, que ela tá lá na outra mesa, e eu vou posicionar ela aqui, esticar ela aqui. Se você estiver usando a manta R2, passa o ferro pra grudar, tá? E já venho e vou passar uma costurinha na beiradinha em toda a volta. Bom, meninas, passei aqui, ó, e o meu estojinho ficou assim, tá? Agora a gente vai pôr o zíper em volta. Antes disso, eu vou deixar aqui uma dica pra quem não quiser pôr o zíper. O que pode fazer? Chegou nessa parte aqui, não quer pôr o zíper, põe um viés em toda a volta, aí você vai no balancinho e coloca botão aqui e botão aqui. Pronto, tá? Aí fica uma ideia aí pra vocês também fazerem com botão. Só que como a gente vai fazer o acabamento maravilhoso de zíper, eu vou passar pra vocês agora a explicação, tá? O que eu fiz, gente? Eu dobrei aqui ao meio, juntando bem certinho, voltinha com voltinha, na parte de baixo da minha peça, tá? Ó, voltinha com voltinha, e bem aqui eu dei um pique, tá vendo? Esse pique pra centralizar bem o meio da minha peça, que isso aqui vai ser o meu guia na hora de pôr o zíper. Aqui eu tô com 1 metro de zíper, só que a gente vai usar só um dos lados, tá? Ó, vou abrir ele todo, vou deixar aqui do lado, reservar a outra parte, a gente vai usar ele assim, tá bom? Então 1 metro dá pra você fazer 2 estojos, tá bom? E aí, gente, ó, vou colocar exatamente nessa posição a minha peça, e aqui eu tô com o meu zíper, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui nessa pontinha. Aí, olha, eu tô aqui com o meu zíper e eu vou segurar ele nessa posição, tá? Só precisa se atentar pra esse começo, ficar na posição certinha, o restante vai dar tudo certo. Ó, a posição é o quê? O avesso, tá? O dentinho tá saltado pra cá, então eu tô no avesso. Vou deixar sobrando esse pedacinho aqui, tá? E eu tô posicionando onde, gente? Bem do ladinho de onde eu fiz o pique, ó. Reparem aqui. Dá pra ver aqui, né? Olha só. Tá? Bem do ladinho de onde eu fiz o pique. Olha só. Posicionou, o que eu vou fazer? Esse movimento. Eu tô segurando aqui com o dedo, eu vou fazer esse movimento aqui. Porque aí aqui, ó, os dentinhos já ficam pra cima, ó. Esse movimento, tá? Então tá assim o zíper, ó, os dentinhos de frente aqui com o meu tecido, eu vou segurar com o dedo aqui e fazer esse movimento, tá bom? Aí, ó, eu vou até colocar um alfinete aqui, pra vocês verem. Quem quiser alfinetar esse zíper primeiro em toda a volta, pode, tá? Então, ó, ficou assim. Opa! A única observação, gente, é o seguinte, ó, preste atenção aonde você tá começando a costurar o zíper, referente ao pique. A gente precisa terminar o zíper exatamente na mesma distância, tá? Então eu vou terminar ele mais ou menos aqui. Porque se eu terminar ele numa distância diferente, quando a gente for fechar o cursor, a nossa peça vai ficar torta, tá bom? Então só se atentem a isso, tá? E aqui, gente, ó, não tem segredo nenhum. Tô usando o calcador para zíper. Só que nessa primeira costura que a gente vai fazer, a gente vai costurar na beiradinha. Pode ser na beiradinha, vou dar um zoom maior aqui, pra vocês ficarem bem de pertinho aqui. Ó, bem pertinho, pra não ter desculpa de que não entendeu. Ó, vou vir costurando, então. O que a gente precisa se atentar é que a beiradinha
do nosso zíper fique sempre paralelo com a beiradinha do nosso material, principalmente na curva, tá? Então, ó, façam a curva bem devagarzinho, tá? Ó o perigo, vocês estão vendo isso aqui, ó? Não pode fazer, se fez, conserta antes de passar a costura, porque senão a gente vai passar a costura em cima dos dentinhos, tá? Ó, fez a voltinha aqui. Meninas, olha só, tô chegando aqui ao encontro. O que que eu vou fazer? Eu vou também virar, ó o movimento, ó. Eu vou virar assim. Lembra que eu falei? Ó, a gente só tem que terminar no mesmo rumo que a gente começou o outro lado. Então, olha bem. Se tá certinho, se não tá, conserta. Pronto. Finaliza com o retrocesso. Agora vamos tirar esse zoom, né? Olha só como que ficou. Nossa, gente, ficou lindo esse zíper aqui, Tiffany, com esse tecido. Amei. Então ficou assim, ó. Agora eu vou lá pegar o cursor, tá? Vou pegar o cursor porque a gente vai experimentar ele aqui, ver se vai fechar direitinho, pra depois pôr o viés. Olha só então, meninas, tô aqui com o meu cursor. Como que a gente vai fazer, ó? Vou virar minha peça de ponta cabeça, tá? Virei ela de ponta cabeça. Aqui, ó, meu zíper tá assim. Eu vou segurar ele nessa posição. Eu até já dei um pique porque eu fui testar se tava certinho, né? Não sou boba nem nada. Aí o que que eu fiz, ó? Dei um pique aqui nos dentinhos, tá vendo? Cortei um pouquinho os dentinhos do lado de cá e aí a gente vai pôr o cursor. A gente tem que fazer esse teste pra ver se tá fechando direitinho antes de fazer o acabamento com viés. Ó, trago o cursor até aqui. Quando ele chegou aqui, eu coloco ele lá pra fora, ó, e puxo, tá? Aí a gente pode fechar já pra fazer o primeiro teste. Tá bonitinho, não tá torta, porque a gente fez o acabamento do final, do encontro aqui, ó. Por isso que é importante aqui, onde eu disse que tem que ficar no mesmo nível, tá? Porque senão, quando a gente fechar, se aqui não tiver no mesmo nível, ela faz isso aqui, ó, tá? Ela fica torta. Então aqui o nosso tá certinho, então a gente vai tirar o cursor por enquanto. Ou pode até deixar ele paradinho aqui dentro. Vou deixar ele paradinho aqui. Porque a gente vai fazer só o acabamento agora com o viés, tá? Vou pegar aqui meu viés. Primeiro eu vou tirar um pedacinho assim, ó, que esse aqui vai ser o acabamento do começo e do final, onde vai esconder, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar minha peça e vou ver aqui aonde um lugarzinho onde menos aparece. É aqui atrás, ó. Então, vai ser onde eu vou começar, ó. Vou colocar ainda com o calcador de zíper, tá, gente? Coloquei esse pedacinho, aí eu venho com o meu viés, vou trabalhar com ele fechadinho mesmo aqui, tá? E eu posiciono aqui. Agora a gente... Opa, viés caiu, gente. Espera lá. Vem cá, viés. Aí. Vou dar aquele zoom esperto pra caramba, ó. Show de bola. Aí. Opa, pra vocês verem direitinho. Vou baixar aqui um pouquinho a luz. Aí. E aí, gente, o que acontece? Vou fazer a costura na beiradinha. O que que tem que se atentar nesse momento? Pra curvinha, tá? Se atentem na curvinha, pra não fazer a costura assim e a gente pegar os dentinhos do zíper. Então, ó, vai fazer a curvinha, ajeita bem e aí vem costurando. Eu vou até diminuir um pouquinho. Diminui a velocidade. Ó, a gente pode diminuir a velocidade dessa máquina, mesmo sendo industrial, tá? Diminui a velocidade. Porque aí, em momentos delicados e tensos, como esse, a gente pode costurar tranquilamente, tá bom? Então aí, gente, eu vou fazer essa costura em toda a volta, prestando bastante atenção, principalmente na curvinha, tá?
Meninas, aqui aonde tem o começo e o final do zíper, passa reto, tá bom? Ó, coloca o viés aqui, ó, e passa reto, tá? Chegamos aqui, ó, na emenda, vou cortar, tá? Cortar e dar um retrocesso. Agora eu tiro a peça daqui. Gente, essa máquina corta linha automática, vocês viram isso? Que legal? Ó, já cortou. Até esqueci de contar isso pra vocês. Ó, depois que a gente passou o viés em toda a volta, bonitão, a gente vai pôr esse viés pra fora. Ajeita bem direitinho, principalmente nas curvinhas, tá? Pronto. E agora, a gente vai fazer o quê, ó? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou dobrar o viés e a gente vai rebatendo aqui. Daí, meninas, já vou começar aqui aonde tem o acabamento, pra vocês já verem como faz. Deixa eu só posicionar aqui, ó. Vou dar a entrada, dar um retrocesso. E aí, ó, vamos lá no zoom, espetacular. Aqui aonde é o acabamento, onde a gente pôs essa tirinha, a gente, ó, faz isso aqui com ela e aqui dobra pra dentro. A minha acho que até ficou um pouquinho grande, vou cortar aqui, tá? E dobrar. Aí a gente pode costurar. E agora a gente vai só passar a costurinha em toda a volta. Qual que é a atenção que a gente tem que ter aqui, ó? Com o dentinho do zíper, ele tem que estar nessa posição. Então tem que vigiar a parte de baixo, tá? Vigia, porque se ele tiver assim, ó, quando a gente for costurar pode pegar os dentinhos aqui, tá? Então costura um pouquinho e vigia embaixo. Essa curvinha aqui, ó, vou baixar bem a velocidade da máquina aqui. Ergue primeiro, coloca esse dentinho lá pra baixo, tá? E bem devagarzinho a gente faz essa curvinha. Pronto. Meninas, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, olha só. E ela está pronta, agora a gente só precisa fazer o acabamento aqui, ó. Tá feião, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou cortar, deixar bem retinho, tá? E aí eu venho com um pedacinho de viés, ó. Vou cortar um pedacinho de viés do mesmo tamanho, da mesma largura, aliás, do zíper. Aí, ó, pedacinho de viés, vou dobrar ele assim. Aí a gente posiciona ele aqui e passa uma costurinha aqui. Dá um retrocesso onde tem o dentinho, tá? Ó, retrocesso pra isso aqui não soltar. E aí tá pronto. Deixa eu só cortar, ficou uma pontinha aqui, ó.
Olha que gracinha, gente, que rapidinho de fazer. Olha só. Aí aqui a gente vem, ó, passar o cursor pra cá. Aí, ó. Isso aqui pode até pôr aqui pra dentro se quiser, tá? Vamos ver agora como é que ficou. Olha que lindo, gente. Olha só. Muito, muito fofinha. Eu achei que essa cor ficou maravilhosa. Esse rosa com Tiffany. Lacrou demais, tá? Eu espero que vocês façam muito, muito essa aula que tá sendo feita aqui com muito carinho pra vocês venderem muito agora no Volta às Aulas, tá bom? Então é isso, tá prontinha. Quem fizer, posta lá no meu grupo do Facebook, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês aí entrarem e postarem a fotinha de vocês, que eu vou adorar ver o estojinho aí de higiene bucal de todas vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.